Como superar a depressão e a tristeza? Pedro é um homem com cerca de 30 anos de idade, cujos traços físicos refletem uma mistura de determinação e sofrimento. Seus olhos, outrora brilhantes, agora carregam o peso de uma tristeza profunda, como se tivessem testemunhado mais do que a maioria das pessoas em sua idade. Seu cabelo, que costumava ser bem cuidado e vibrante, agora está desalinhado e sem vida. Ele se veste de maneira simples, geralmente optando por roupas escuras que refletem seu estado de espírito melancólico. A rotina diária de Pedro é marcada por uma aura de monotonia e isolamento. Vive sozinho em um pequeno apartamento, cujas paredes parecem fechar-se sobre ele. A desordem reina em sua casa, refletindo seu estado emocional desordenado. Evita interações sociais, preferindo a solidão e o silêncio como companhia constante. Sua vida cotidiana. Pedro é um homem introspectivo, de aparência comum, com olhos castanhos que costumavam brilhar com entusiasmo, mas que agora refletem uma tristeza profunda. Sua vida cotidiana é marcada pela falta de propósito e pela sensação de vazio. Antes, costumava ser uma pessoa vibrante, com muitos amigos e hobbies que o faziam feliz. No entanto, sua depressão o afastou de tudo o que costumava amar. Seu apartamento, que costumava ser um lugar acolhedor, agora está repleto de tristeza e desordem. As paredes são decoradas com fotografias que remetem a tempos mais felizes, mas elas também servem como lembranças dolorosas do que ele perdeu. Passa a maior parte de seu tempo em casa, evitando o mundo exterior e a luz do dia. Indícios de tristeza e depressão. Pedro não consegue mais esconder os indícios evidentes de sua tristeza profunda e depressão. Seu isolamento é palpável, já que raramente responde a mensagens de amigos e familiares que ficam cada vez mais preocupados com seu estado emocional. Evita eventos sociais e encontros com amigos próximos, preferindo o anonimato da solidão. O isolamento de Pedro é a manifestação mais visível de sua depressão. Ele se retirou completamente de seu círculo social, evitando contato humano significativo. Suas interações com outras pessoas se limitam ao essencial e muitas vezes são marcadas por respostas curtas e desinteressadas. As mudanças de humor de Pedro são como o clima imprevisível de um dia de tempestade. Ele pode oscilar entre momentos de completa apatia e outros de irritabilidade extrema. Essas flutuações emocionais são um sinal claro de que algo está profundamente errado em seu mundo interior. Pedro costumava ter uma paixão por diversas atividades e hobbies, como tocar guitarra, pintar quadros e praticar esportes. No entanto, sua tristeza e depressão levaram à perda de interesse em tudo o que costumava amar. Seu apartamento é agora um museu de hobbies abandonados, onde instrumentos musicais empoeirados e telas vazias testemunham sua incapacidade de encontrar alegria nas coisas que antes o preenchiam de vida. Flashbacks da vida feliz de Pedro. Nesta parte da história, somos levados a explorar os flashbacks da vida feliz de Pedro, que servem como uma janela para seu passado luminoso. Esses momentos de lembrança nos revelam a alegria e a felicidade que ele uma vez experimentou. Pedro relembra sua infância, repleta de aventuras, risadas e momentos de puro contentamento. Flashbacks de sua juventude trazem à tona recordações de amizades profundas e conexões significativas. À medida que Pedro revive essas lembranças, uma sensação de nostalgia dolorosa permeia sua existência atual, pois contrasta drasticamente com a tristeza que o aflige agora. Começamos a entender como a tristeza de Pedro se transformou em um peso emocional esmagador. A história revela eventos traumáticos que marcaram profundamente sua vida. A perda de alguém querido, um fracasso profissional devastador e uma série de desilusões pessoais formam as bases de sua depressão. Esses acontecimentos traumáticos não só deixaram cicatrizes emocionais, mas também abalaram sua autoestima e senso de identidade. A tristeza de Pedro não é apenas uma reação passageira a dificuldades. É uma manifestação de traumas não resolvidos e do peso do passado.
Pedro reconhece a necessidade de buscar ajuda profissional para enfrentar sua tristeza. Ele inicia sessões de terapia com um psicólogo, na esperança de desvendar as raízes profundas de sua dor emocional. Além disso, Pedro começa a tomar medicamentos prescritos para a depressão, em busca de alívio dos sintomas debilitantes que o afligem. A terapia oferece a ele um espaço seguro para compartilhar seus sentimentos e explorar suas emoções, enquanto os medicamentos proporcionam um certo alívio temporário. No entanto, essas tentativas iniciais de ajuda revelam-se insuficientes para conter o avanço de sua depressão. A depressão de Pedro não apenas persiste, mas piora. Seus momentos de desespero tornam-se mais frequentes e intensos, como uma tempestade emocional implacável. Pedro sente que está sendo arrastado para um abismo emocional sem fim, onde não encontra consolo nem paz. Sua capacidade de funcionar no dia a dia é severamente comprometida, e a tristeza consome todos os aspectos de sua vida. O agravamento da depressão de Pedro é um ponto de virada na história, criando uma atmosfera de suspense emocional que nos instiga a seguir sua jornada e descobrir como ele lidará com essa crise profunda. A narrativa nos mergulha nas profundezas da escuridão de sua mente, explorando a complexidade dos desafios emocionais que ele enfrenta. O misterioso desaparecimento de Pedro. Em uma manhã nublada, ele simplesmente desaparece, deixando para trás seu apartamento vazio e uma sensação de perplexidade em sua comunidade. Ninguém sabe para onde ele foi, e sua ausência abrupta deixa um vazio palpável na vida de seus amigos e familiares. As circunstâncias do desaparecimento são misteriosas, já que Pedro não deixou nenhuma pista sobre seus planos ou para onde estava indo. A notícia do desaparecimento se espalha rapidamente, e seus amigos e familiares se unem em uma busca desesperada por respostas. Eles compartilham histórias e memórias de Pedro, tentando entender o que poderia tê-lo levado a sumir assim. O sentimento de culpa e preocupação os assombra, pois se perguntam se poderiam ter feito mais para ajudá-lo antes que ele desaparecesse. Essa busca por respostas se torna uma missão pessoal para todos aqueles que amam Pedro. Descoberta de uma série de pistas enigmáticas deixadas por Pedro. Conforme amigos e familiares vasculham o apartamento de Pedro em busca de qualquer pista que possa levá-los até ele, eles fazem uma descoberta surpreendente. Dentro de seu apartamento, encontram uma série de pistas enigmáticas que Pedro deixou para trás antes de desaparecer. São cartas escritas à mão, desenhos e mensagens codificadas que lançam luz sobre sua jornada interior. Essas pistas revelam que Pedro estava lidando com questões profundas de sua mente e alma, e que sua partida não foi um ato impulsivo, mas sim uma busca consciente por algo que ele acreditava ser vital para a sua cura. As pistas também sugerem que Pedro não desapareceu para sempre, mas sim que ele estava em busca de algo que poderia trazer sentido à sua vida novamente. A descoberta dessas pistas deixa seus entes queridos com um novo senso de esperança, enquanto eles se lançam em uma jornada para decifrar o que está por trás dessas mensagens enigmáticas e, finalmente, encontrar Pedro. O mistério se torna a peça central da história, mantendo o suspense e a intriga enquanto a trama se desenrola. Após seu misterioso desaparecimento, Pedro é levado a uma jornada que o leva a um local remoto e isolado. Ele escolhe deliberadamente se afastar do mundo que conhecia, buscando um refúgio longe das distrações e do barulho da vida cotidiana. O local é uma paisagem de beleza intocada, cercada por montanhas majestosas, florestas densas e um silêncio profundo que só pode ser interrompido pelo sussurro do vento nas árvores e o canto dos pássaros. Esse cenário remoto e sereno se torna o pano de fundo de sua busca interior. Encontro com um mentor misterioso. Enquanto Pedro explora esse local remoto, ele tem um encontro inesperado com um mentor misterioso. Esse sábio guia, cuja identidade é mantida em segredo, possui uma sabedoria profunda e uma compreensão excepcional das complexidades da mente humana. Ele se torna o mentor de Pedro,
conduzindo-o em sua jornada de autoconhecimento. A relação entre Pedro e seu mentor é marcada por mistério e sabedoria, com o mentor oferecendo orientação sutil e questionamentos profundos que desafiam Pedro a se confrontar com seus medos e traumas. Sob a orientação de seu mentor misterioso, Pedro começa a aprender técnicas de meditação e introspecção. Ele é levado a práticas de mindfulness, que o ajudam a acalmar sua mente agitada e a observar seus pensamentos e emoções de forma imparcial. A meditação se torna uma ferramenta poderosa para Pedro explorar os recônditos de sua própria psique e para lidar com as sombras do seu passado. Essas técnicas, inicialmente desafiadoras, eventualmente o conduzem a um estado de clareza e autocompreensão. Conforme Pedro se aprofunda em sua jornada de autoconhecimento, ele começa a ter revelações poderosas sobre as causas subjacentes de sua tristeza e depressão. Ele confronta os traumas passados, revivendo-os em suas meditações e permitindo que as emoções suprimidas venham à tona. À medida que suas memórias dolorosas são exploradas, ele começa a compreender como esses eventos moldaram sua visão de si mesmo e do mundo ao seu redor. As revelações que Pedro obtém não são apenas sobre os eventos traumáticos em si, mas também sobre as percepções distorcidas que ele desenvolveu como resultado deles. Ele percebe como suas crenças limitantes e negativas alimentaram sua depressão ao longo dos anos. Essas descobertas são profundamente transformadoras, pois Pedro começa a reconstruir sua autoimagem e a trabalhar na aceitação e cura de suas feridas emocionais. A jornada de autoconhecimento se revela como uma jornada de cura profunda e renovação, enquanto Pedro se encaminha para um caminho de transformação e redenção. A reviravolta, Pedro retorna à sua vida anterior. Depois de um período de autoconhecimento e transformação, Pedro toma a decisão de retornar à sua vida anterior, à cidade e às pessoas que conhece. O retorno é marcado por uma sensação de renascimento, à medida que ele deixa para trás o local remoto e sereno, que se tornou seu refúgio temporário. Ao voltar para casa, ele percebe que o ambiente não mudou muito, mas ele mesmo passou por uma metamorfose interna profunda. Seu retorno é carregado de expectativas e apreensões, pois ele está determinado a enfrentar os desafios que antes o assombravam. Pedro traz consigo o conhecimento adquirido durante sua jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Ele começa a aplicar as técnicas de meditação e introspecção em sua vida cotidiana, usando essas ferramentas para lidar com o estresse, a ansiedade e os desafios emocionais que antes o afundavam em sua depressão. Pedro se torna um exemplo vivo de como a busca interior e a autocompreensão podem ser poderosas ferramentas de cura e crescimento pessoal. Uma das partes mais emocionantes da reviravolta na vida de Pedro é a reconexão com seus amigos e familiares. Aqueles que o amam o recebem de braços abertos, embora com um toque de cautela, pois estão cientes das lutas que ele enfrentou. Pedro se esforça para reconstruir os relacionamentos que foram prejudicados por sua depressão e isolamento anterior. Ele começa a compartilhar suas experiências e lições aprendidas durante sua jornada, e isso fortalece os laços com aqueles que o rodeiam. À medida que Pedro se reconecta com seu círculo social, ele também assume a responsabilidade de apoiar os outros que possam estar enfrentando desafios emocionais semelhantes. Sua história inspiradora serve como um farol de esperança para amigos e familiares que podem estar buscando seu próprio caminho em direção à cura e ao crescimento. A reviravolta na vida de Pedro não apenas o afeta, mas também aqueles que o rodeiam, criando uma rede de apoio e amor que se torna fundamental em sua jornada contínua. O confronto. Encontro com os traumas do passado. Pedro mergulha corajosamente em uma fase crucial de sua jornada de recuperação, na qual ele enfrenta os traumas do passado que estiveram na raiz de sua depressão. Ele se dedica a sessões de terapia intensivas, onde se abre para reviver as experiências dolorosas que havia evitado durante anos. Esses encontros com seus traumas
são intensos e emocionalmente desafiadores, mas também são um passo essencial para sua cura. Pedro confronta eventos traumáticos que o assombraram por tanto tempo. Isso inclui a perda de um ente querido, o fracasso profissional que abalou sua autoestima e as desilusões pessoais que o fizeram se sentir inadequado. Durante essas sessões, ele é encorajado a processar e expressar suas emoções reprimidas, permitindo que ele liberte a dor que estava guardando em seu interior. Além de encarar seus traumas pessoais, Pedro também decide confrontar as pessoas e situações que o levaram à depressão. Isso envolve ter conversas difíceis e profundas com pessoas que desempenharam papéis significativos em sua vida, incluindo amigos, familiares e colegas de trabalho. Ele expressa seus sentimentos e pensamentos de uma maneira honesta e assertiva, sem culpar ninguém, mas buscando compreensão e resolução. Pedro reconhece que culpar os outros não o levará à cura, mas a abertura e a comunicação podem ajudar a dissipar a negatividade que se acumulou ao longo dos anos. Ao confrontar essas pessoas e situações de maneira madura e compassiva, ele também permite que ele mesmo perdoe e libere ressentimentos que o mantiveram preso à escuridão. Momento de decisão: seguir adiante ou retroceder. O confronto com seus traumas e as pessoas que o afetaram profundamente leva Pedro a um momento crítico de decisão. Ele se encontra em uma encruzilhada, onde tem a escolha de seguir adiante em sua jornada de cura e crescimento, ou retroceder para o conforto do passado familiar, embora doloroso. Esse é um momento de autoavaliação profunda, no qual ele avalia o progresso que fez até agora e o preço que pagou por sua depressão. Pedro está ciente de que seguir adiante exige coragem e perseverança. Significa continuar a enfrentar seus medos, manter relacionamentos saudáveis e continuar a aplicar as lições que aprendeu em sua jornada de autoconhecimento. Retroceder, por outro lado, significaria voltar aos padrões antigos e evitar as mudanças necessárias para sua recuperação. Este é um momento emocionante e angustiante para Pedro, pois ele se depara com a escolha de sua vida. Sua decisão terá um impacto profundo, não apenas em seu próprio futuro, mas também naqueles que o cercam, e o destino de sua jornada de superação depende inteiramente dessa escolha. A cura. Pedro gradualmente supera sua depressão. Após o confronto corajoso com seus traumas e o momento de decisão, Pedro começa a experimentar uma mudança notável em sua saúde mental. Ele gradualmente supera sua depressão, não de forma instantânea, mas com persistência e determinação. As técnicas de meditação e introspecção que ele aprendeu durante sua jornada de autoconhecimento se tornam ferramentas essenciais em seu processo de cura. Pedro percebe que suas flutuações de humor diminuem e ele se torna mais resiliente diante das adversidades da vida. Sua tristeza cede espaço para momentos de alegria e gratidão, à medida que ele redescobre a beleza nas pequenas coisas e se reconecta com suas paixões e hobbies abandonados. A superação gradual de sua depressão é uma jornada de altos e baixos, mas ele aprendeu a abraçar cada momento como parte de seu processo de cura. Uma parte fundamental da jornada de cura de Pedro é a construção de um sistema de apoio sólido. Ele se reconecta com amigos e familiares de maneira mais profunda e autêntica, compartilhando suas experiências e emoções de maneira aberta. Esses relacionamentos se tornam pilares de apoio em sua vida, proporcionando-lhe amor, compreensão e encorajamento. Além disso, Pedro procura grupos de apoio e terapia em grupo, onde pode compartilhar sua história com pessoas que enfrentaram desafios semelhantes. Essas conexões fortalecem sua rede de apoio e oferecem uma sensação de pertencimento e compreensão que ele havia perdido durante sua depressão. À medida que Pedro continua sua jornada de cura, ele mergulha em um processo profundo de aceitação e perdão. Ele aprende a aceitar sua história, suas falhas e suas imperfeições como partes essenciais de sua jornada de vida. Pedro compreende que a autocompaixão é crucial para a cura e para a construção de uma identidade saudável e positiva. Além disso, Pedro trabalha no perdão, tanto em relação a si mesmo
quanto em relação às pessoas que o afetaram negativamente no passado. Ele percebe que carregar ressentimento e mágoa não serve a seu processo de cura e crescimento. O ato de perdoar, tanto a si mesmo quanto aos outros, é libertador e permite que ele siga em frente com uma sensação de leveza e paz. A cura de Pedro é um processo holístico, que envolve sua mente, corpo e espírito. À medida que ele supera sua depressão, constrói um sistema de apoio sólido e abraça a aceitação e o perdão. Ele se transforma em uma pessoa mais resiliente, amorosa e compassiva. Sua jornada de cura serve como inspiração para todos que enfrentam desafios similares, demonstrando que a superação é possível e que a autocompaixão e o perdão são ferramentas poderosas para a cura emocional. O desfecho: Pedro encontra paz e felicidade. Após uma jornada emocionalmente intensa e desafiadora, Pedro finalmente encontra a paz e a felicidade que tanto almejava. Sua recuperação completa da depressão o deixa em um estado de equilíbrio emocional e serenidade que ele não experimentava há anos. Ele acorda de manhã com uma sensação de gratidão pela vida e um sorriso genuíno no rosto. Sua depressão é agora uma memória distante, uma sombra que não tem mais poder sobre ele. Pedro descobre uma profunda conexão consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Ele se torna mais consciente de suas próprias emoções e pensamentos e está disposto a abraçar cada momento, seja ele alegre ou desafiador. A busca por significado em sua vida é substituída por uma apreciação pelo presente, e ele aprende a viver no momento, sem se prender ao passado ou se preocupar com o futuro. Revelação das pistas deixadas por Pedro e seu significado. Ao longo da história, as pistas enigmáticas deixadas por Pedro são gradualmente reveladas em sua totalidade. Essas pistas, que incluem cartas, desenhos e mensagens codificadas, contêm reflexões profundas sobre sua jornada de cura e as lições que ele aprendeu ao longo do caminho. Elas servem como um registro eloquente de sua transformação, revelando seu processo de autoconhecimento, aceitação e perdão. As pistas também destacam a importância de buscar ajuda quando necessário e de construir um sistema de apoio forte. Pedro deixa claro que a cura não é uma jornada solitária, e ele encoraja aqueles que enfrentam desafios semelhantes a procurar apoio e orientação. Cada pista se torna uma janela para a mente e o coração de Pedro, compartilhando suas experiências de uma maneira que inspira e ressoa com outros. Reflexão sobre a jornada de Pedro. A história de Pedro é uma jornada emocionante e comovente que nos permite refletir sobre a resiliência do espírito humano. Através de suas lutas e triunfos, vemos como um indivíduo pode enfrentar as profundezas da depressão e emergir mais forte e mais sábio do outro lado. A jornada de Pedro é um lembrete de que a cura é possível, mesmo quando tudo parece perdido, e que o autoconhecimento e a busca pelo equilíbrio emocional podem ser ferramentas poderosas em nossa busca pela felicidade. A história de Pedro é uma fonte de inspiração para todos que enfrentam a depressão. Ela demonstra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, é possível encontrar esperança e buscar a cura. Pedro não é um herói invulnerável, mas sim alguém que enfrentou seus medos, traumas e desafios com coragem e determinação. Sua história nos lembra que todos nós temos a capacidade de superar a adversidade e encontrar a felicidade, desde que estejamos dispostos a buscar ajuda, aceitar o apoio de outros e olhar para dentro de nós mesmos em busca de respostas. Um dos principais destaques desta história é a importância do apoio e do autoconhecimento na jornada de cura. Pedro não teria conseguido superar sua depressão sem a ajuda de seu sistema de apoio, que incluiu amigos, familiares e um mentor misterioso. Essas relações desempenharam um papel fundamental em sua recuperação, oferecendo amor, compreensão e encorajamento quando ele mais precisava. Além disso, a busca por autoconhecimento e a prática da meditação e introspecção se mostraram ferramentas cruciais em sua jornada. Elas permitiram que ele explorasse as profundezas de sua mente e coração, confrontasse seus traumas
e encontrasse um caminho para a cura. A história enfatiza que, quando se trata de enfrentar a depressão e outros desafios emocionais, é fundamental buscar ajuda e também olhar para dentro de si mesmo em busca de força e respostas. A conclusão nos deixa com uma mensagem de esperança e renovação, lembrando-nos de que, independentemente das lutas que enfrentemos, sempre há a possibilidade de encontrar a luz no fim do túnel. A história de Pedro é um testemunho da capacidade humana de superar obstáculos e encontrar a felicidade, e é um convite para todos nós a abraçarmos nossa própria jornada de cura e autoconhecimento. Fique com essa reflexão criada por nós do canal. É possível transformar a dor em crescimento, a tristeza em alegria e a solidão em conexão. Se esse conteúdo foi importante para você, por favor, deixe o seu joinha e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Comente logo abaixo suas experiências. Se passou por momentos difíceis, nos diga como fez para superá-los. Obrigado e até o próximo vídeo.